Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers, né? Tivemos aí os dois times se encarando nessa segunda-feira, jogo lá na Filadélfia, né? Um duelo de exes, né? De um lado, James Harden enfrentando o seu ex-Filadélfia e do outro, Paul George fazendo a sua estreia na temporada, enfrentando o seu ex-Clippers, né? Então, embate de ex, e nesse embate, quem levou a melhor foi o Paul George. Não o Paul George em si, porque ele não jogou bem, inclusive jogou muito mal o Paul George, péssimo retorno dele, mas assim, foi o ex que saiu vitorioso, então ele foi o vencedor da noite. Philadelphia venceu por 110-108, um jogo que começou bom assim para o Clippers, né? Bem bom, inclusive, né? O Clippers começou o jogo bem melhor, né? O James Harden fez um primeiro quarto absurdo, inclusive, que o senhor James Harden vem jogando nesse período sem Kawhi é um absurdo, né? Vintage Harden tá aparecendo toda noite, cara. E hoje não foi diferente. Ele fez o primeiro quarto de simplesmente 17 pontos, cara. Simplesmente 17 pontos, 2 rebotes, 2 assistências no primeiro quarto. Foi um começo de jogo incrível do Harden. Muito graças a ele, o Clippers fechou a primeira parcial vencendo por 33-25. No segundo quarto, o Clippers conseguiu ainda estender a sua vantagem, né? Foi pro intervalo vencendo por 10. E aí, cara, a sensação era de que o Clippers conseguiria vencer, né? Porque tava jogando bem, tava funcionando e tal. O ataque de Filadélfia não tava fluindo assim tão bem. Filadélfia foi pro intervalo com só 46 pontos marcados. Então, foi um começo de jogo promissor pro Clippers. Só que aí, na volta do intervalo, as coisas se complicaram. E as coisas se complicaram principalmente por conta de um nome, Tyrese Maxey, né? O Tyrese Maxey, que tem feito uma temporada absurda, uma temporada de All-Star, uma temporada de candidato a MVP, essa é a verdade. Ele tem números de MVP, o Tyrese Maxey. Tem números de MVP. Ele, no segundo tempo, ele foi surreal. Surreal. Estamos falando de um Tyrese Maxey que no segundo tempo meteu 27 pontos, com 9 de 15 nos arremessos. A gente está falando de um Tyrese Maxey que no último quarto meteu 14 pontos. Dos 37 pontos que o Sixers marcou no quarto período, 14 foram do Maxey. Então assim, não é exagero nenhum dizer que o cara que virou o jogo foi o Tyrese Maxey. Obviamente que ele não jogou sozinho, obviamente que Filadélfia teve outros caras sendo importantes, um cara que hoje foi fundamental pro resultado foi o André Drummond. Sim, André Drummond, né? Ele que vem substituindo o Embiid, cara, ele pegou 18 rebotes, gente. 5 ofensivos, pô. Ele deitou pra cima do Zubac. Deitou. Ainda marcou 14 pontos ainda, com direito a uma bola de 3. Então, assim, o André Drummond jogou pra caralho. O Edicombe teve minutos muito bons. 14 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, nenhum turnover, né? Quentin Grimes veio pra 19 pontos, vindo do banco. Então, Philadelphia teve outros caras aparecendo, mas o Maxey foi, sem dúvida alguma, o cara. Foi o cara que, na volta do intervalo, botou a bolinha debaixo do braço e resolveu a brincadeira. Resolveu a brincadeira. E aí o Clippers, sem ter resposta pro Maxey e sem ter ninguém ali pra ajudar o Harden, que jogou sozinho, não conseguiu. Não conseguiu sustentar, tomou a virada, sofreu mais uma derrota, 10ª derrota do Clippers na temporada. Clippers numa fase horrível, horrível. E tem um detalhe, né? Importante lembrar. A pique do Clippers desse ano, a escolha do draft do Clippers desse ano é do Oklahoma. Então, assim, se o Clippers não começar a vencer, o Clippers vai de novo ajudar o Oklahoma, né? Já ajudou na primeira vez, né? Dando o Shea pro time e dando um caminhão de picks. E se o Clippers não começar a vencer logo, o Clippers pode dar pro Thunder uma escolha top 5. Num draft que tem tudo pra ser um draft até melhor do que esse último, que foi muito bom. Então, assim, Clippers, cara, o Clippers, assim, pro bem do Clippers e talvez até pro bem da NBA, o Clippers tem que começar a vencer, bicho, porque se você joga um prospecto top 5 aí nesse time do Thunder, porra, bichão, eu vou achar maravilhoso. Agora, o resto da liga, eu não sei se vai achar tão maravilhoso assim. Não sei se vai achar tão maravilhoso assim. Então, cara, é uma fase complicada.
O time segue sem o Kawhi Leonard. O Harden tá... Assim, se tem um cara que não pode ser criticado, mano, é o Harden, bicho. O Harden tá fazendo de tudo, cara. Tá fazendo de tudo. Eu até puxei aqui um número. O Harden, gente, nesses jogos sem o Kawhi, ele tá com uma média de 36 minutos em quadra. Ele tá com usage de 33%. E a gente tá falando de um Harden veterano. Um Harden que não era pra estar jogando esse tanto de minutos. Só que pela total falta de opções, ele tá tendo que jogar, cara. Mano, hoje ele jogou 37 minutos, não foi? 37, 38. 37. Ele jogou 37 minutos. No último jogo, antes desse, ele jogou 38. E no antes desse, jogou 51. O Harden tá com uma minutagem surreal. E não é que ele só tá jogando muitos minutos. Ele tá jogando muito em qualidade de basquete. O Harden tá jogando pra caralho. Só que não tá sendo o suficiente. Por quê? Porque esse Clippers é um time totalmente bagunçado. Além das lesões, além dos desfalques, é um time mal treinado. O Tyronn Lue vem fazendo um péssimo trabalho nesse time, cara. O trabalho do Tyronn Lue nessa temporada é muito ruim. Muito ruim. Mano, complicado, cara. Muito complicado o Clippers. Mas se tem um cara que tem que passar... Assim, que não pode nem sequer se cogitar criticar o Harden. O Harden não dá pra criticar o Harden, mano. Ele tá fazendo o que dá. Inclusive, o torcedor do Sixers vai ficar puto comigo, mas, sim, o Clippers foi meio garfadinho nesse jogo, né? Foi meio garfadinho nesse jogo, porque naqueles últimos 2 arremessos que o Harden tentou no final do jogo pra ganhar, os 2 arremessos de 3, no primeiro, foi nitidamente falta do Quentin Grimes, né? Até peguei o lance aqui pra mostrar. Ó, aqui, ó. Primeiramente, ó, falta em cima. Quentin Grimes claramente toca no cotovelo do Harden. Isso aqui é falta. Claramente isso aqui foi falta. Era pro Harden ter ido pro lance livre e cobrar 3 lances livres. Só que quando você olha no outro ângulo, tem falta também embaixo. Porque o Quentin Grimes, além de tocar no cotovelo do Harden, ele invade a área de pouso do Harden. Ou seja, eram 2 faltas no mesmo lance que a arbitragem não deu. Não deu. Então, assim, o Sixers mereceu demais a vitória. O Tyrese Maxey é um monstro, tá? Só que o Clippers foi prejudicado aqui. Era pro Harden ter tido a chance de ganhar o jogo no lance livre. E pelo jeito que ele tava jogando, a chance dele converter era muito grande, porque ele não tinha errado nenhum lance livre no jogo. Então, fica só esse adendo, né? Sixers ganhou, Maxey monstruoso, mas o Clippers poderia ter vencido esse jogo se a arbitragem não tivesse errado. Mas o se não entra em quadra. Ah, se a arbitragem tivesse marcado. Não marcou. A arbitragem não marcou e teve jeito, né? O Clippers saiu derrotado. E outra, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Um time que cede 18 rebotes e 14 pontos pro André Drummond merece perder. Ah, merece perder, irmão. Desculpa. Pô, você foi jantado pelo André Drummond. Você merece perder. Desculpa, você merece perder. Enfim, e só pra pontuar, né, sobre a volta do Paul George, cara, retorno muito ruim, tá? Paul George jogou muito mal, teve um plus-minus negativo de -9, foi um dos únicos titulares que teve um plus-minus negativo no Sixers. Toda vez que ele entrou em quadra, o time piorou, impressionante, forçando muito arremesso, né? Tipo, monopolizando muito a bola. Cara, acho que já passou da hora do Paul George entender que ele não é mais uma estrela da NBA, mano. Que agora a estrela do time é o Maxey. O Embiid já entendeu que a estrela do time é o Maxey. Quando o Embiid joga, nas raras vezes que ele joga, você vê que ele deixa o Maxey trabalhar, que ele deixa o Maxey brilhar. O Paul George não. Paul George entrava, ficava ali monopolizando a bola, tirando bola da mão do Maxey. Eu vi o Space City falando isso. O Paul George hoje, ele nada mais é do que um Tobias Harris com gravidade. E de fato, ele é um Tobias Harris que gera um pouquinho mais de gravidade. É isso. E ele tem que jogar como tal. Então, assim, foi um retorno muito ruim do Paul George. Se o Sixers tivesse perdido o jogo, com certeza a torcida ia estar sentando a lenha no Paul George. Só que, pra sorte dele, o Sixers ganhou, né? Para sorte dele, o Maxey resolveu e o juiz, né, optou por não ver as 2 faltas do Grimes no Harden. Então, o Paul George deu sorte aí na brincadeira. Então é isso, cara. Sobre Clippers e Sixers é isso. Clippers 10ª derrota. Sixers chega à sua 8ª vitória, 5-2 jogando em casa. Início muito bom do Sixers. E sem Embiid, né? Importante lembrar. Ainda sem Joel Embiid. Sixers vive grande fase. E o Maxey é
um monstro. Sou muito fã do atleta Tyrese Maxey. O que você achou do jogo, bichão? Gostou do que viu? Comenta aí, que é importante. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos. Lá na Centauro você encontra tudo, né? Tênis de basquete, camisa, moletom, enfim. Infinidade de produtos, muita promoção. E usando o cupom SWISH10, você consegue 10% de desconto, cara. Então, não se esqueça de ir lá na Centauro, usar o cupomzinho SWISH10 para dar essa moral. E valeu, né? Nos vemos amanhã com mais conteúdo, com o Switch TV Show, onde eu irei repercutir todos os outros jogos da rodada. Grande abraço, beijão e tchau!